Como que começou aí, Aline, a trajetória, a carreira de Aline? Vamos lá. Eu acho que de certa maneira eu sempre empreendi no que era dos outros, né? Então, talvez de maneira inconsciente, eu acho que o empreendedorismo estava ali no meu dia a dia, na maneira que eu empregava o meu trabalho, na maneira que eu trazia soluções mais eficazes para a rotina dos lugares por onde eu trabalhei. E até que chegou um momento, né? Eu sou mãe, são 3 filhos. De certa maneira, você fica tentando otimizar a sua vida para que tudo corra bem, que tudo se encaixe, que você dê conta de fazer tudo. E um belo dia eu resolvi fazer uma continha básica do quanto eu ganhava e do quanto eu tinha que custear de ensino para poder cumprir aquela jornada de trabalho. E aí foi quando eu vi que a conta não fechava. 54% do meu salário era destinado a pagar uma escola, porque meus filhos tinham que estar num determinado período para que eu pudesse estar trabalhando. E aí eu fiz outra continha e falei, não, daqui mais ou menos 1 ano e 3 meses eu consigo pedir as contas. E aí pedi as contas mesmo de 11 anos de trabalho. Eu trabalhava no hospital, né, numa rede grande aí, e organizei para pedir as contas, né? Aquele papo de com uma férias vencida, 13º para receber, tudo isso para que eu tivesse um valor legal ali para me manter Uma até reserva melhor, né? isso, até que eu descobrisse o que eu ia fazer, porque foi literalmente eu preciso fechar essa porta para ver quais portas vão se abrir, porque enquanto eu estava ali naquela sala, né, para gente exemplificar assim de uma maneira mais fácil de visualizar. Enquanto eu estava naquela sala, eu não conseguia ver quais eram as outras oportunidades que eu teria. Foi loucura, né? Todo mundo me chamou de doida. Como assim? Você vai pedir as contas? São 11 anos. Como você vai deixar 11 anos para trás? Você tem 3 filhos. Eu falei, é por causa deles. Qual que era a sua função? Qual que era o seu cargo nesse hospital que você trabalhava, Aline? Eu era assistente administrativo. Eu Entendi. exerci, eu tive algumas passagens lá, foram 11 anos, né? Então, eu cheguei a trabalhar na recepção, fui secretária de ala, e aí os últimos ali 8 anos, mais ou menos, eu era assistente administrativo do bloco cirúrgico, né? Então era. E pelo que você está falando, a decisão de sair da empresa não tinha nada concreto do que você iria fazer Não, depois. Foi absolutamente um tiro não. no escuro, assim, ó, vou Foi. sair e depois eu vou ver o que eu faço. Eu prestei concursos, né? Foi uma investida que eu dei quando eu ainda estava no hospital, então eu prestei 6 concursos e falei, é uma alternativa, né? Todos os concursos que eu prestei eram cargos com uma jornada de horário mais reduzida, né? Justamente para eu não entrar, não sair do CLT para ir para o estatutário e me deparar com o mesmo cenário, de ter que empregar muita parte da minha renda para um ensino integral, um ensino muito extensivo para as crianças. Aí logo veio a pandemia, né? Eu prestei os concursos em 2019, aí em 2020 estourou a pandemia, eu saí do hospital em 2020, novembro de 2020. E aí em casa, com o tempo, eu consegui ver, né, o que eu posso fazer, que agora eu tenho tempo, o que eu posso fazer. Foi quando eu mergulhei aí um pouco na questão do marketing digital e comecei a trabalhar como social media de maneira bem assim informal e com pouquíssima formação, né? Eu fiz alguns cursos, eu não tenho a graduação em marketing, né? Foi bem assim, vamos fazer acontecer com Sim. nosso Eu vou talento. fazer o meu melhor. Isso. Vou empregar o meu talento aqui. Deu super certo, né? Assim, a minha meta quando eu saí do hospital era eu tenho que estar ganhando pelo menos o valor da escola em 6 meses. Porque se em 6 meses eu estiver ganhando de casa, e aí para mim não importava a maneira, né? O valor que eu pagava de escola, já valeu a pena eu ter saído. Já Uhum. valeu a pena eu ter me arriscado, porque eu tô em casa, eu tô com mais tempo, né? Eu tô. E aí deu certo. Em 6 meses eu tava ganhando exatamente o que eu ganhava no hospital. E falando de empreendedorismo, eu não sei qual o valor da escola que você pagava, mas em 6 meses já é um tempo
ótimo para se monetizar, vamos dizer, você que está iniciando um negócio, né, do zero, Sim, sim. é um tempo Sim, fera. foi o tempo que eu dei. Aí todo mundo, tem gente que me pergunta, né? E se não tivesse sido nesse tempo? Não sei, não tinha um plano. Eu ia me deparar com uma solução quando o problema chegasse, né? Aquela história de falar, isso aí é para a Aline do futuro. Esse problema é para ela depois. Não, e eu acho legal porque assim, muitas vezes a gente assim conhece pessoas, a gente mesmo muitas vezes se limita, né? Você tem um planejamento que você põe em mente, mas você fala, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E muitas vezes não tem o tanto de dificultadores que ela tinha, né? Assim, poxa, não tinha já uma jornada clara à frente, 3 filhos, né? Então, assim, aí a gente vê uma questão desse empoderamento mesmo, de falar, cara, é isso que eu vejo como rumo a ser tomado e ter atitude, né? Que é o que a gente muitas vezes fala. Não adianta você ter planejamento, você ter sonhos, você não ter atitude, né? Para fazer isso acontecer. E uma perguntinha aqui que eu acho que pega o gancho nessa história. Se você olhando para trás, a Aline do futuro olhando para a Aline do passado, alguma coisa você teria feito diferente ou se você olha e fala, não, teria feito tudo da mesma forma? Eu teria feito antes. Eu teria feito tudo da mesma forma antes. Né? A questão do tempo, não dá para dizer, talvez antes não fosse o momento, né? Mas acho que eu teria feito exatamente tudo igual, mas teria feito antes. Lógico que tem aí umas questões que super auxiliaram. Eu não pagava aluguel, né? Então, isso é um ponto importante de ser colocado. Eu tinha esse facilitador. Eu tinha um carro, então também é uma coisa tipo, qualquer coisa eu vendo o carro, né? Mas quando eu resolvi sair do hospital e esperei esse momento de ter férias vencidas, já pensando aí numa rescisão mais, né, gordinha, esse valor me manteria por 6 meses. Pensando que durante 6 meses eu não teria mais nenhuma outra renda. Mas nesse, até realmente virar, né, a questão do social media e eu ter ali uma receita legal, que era a mesma que eu tinha no hospital, eu levei criança para a escola. Né, eu já levava os meus filhos. A vizinha precisa que leve. Não, então não precisa pagar perua, paga para mim. Eu já levo os meus, ou seja, o custo de levar os meus filhos já estava coberto, né? Ela pagava muito menos para eu levar o dela. Exato. E quando eu saí, eu também já saí assim, que é o que eu falo muito para as pessoas, né? Tem gente que pergunta para mim, o que eu preciso para empreender? E eu costumo dizer, se dispa de vaidade. Né? Não tenha vaidade, não procure ter um negócio para massagear o seu ego, para massagear a sua vaidade, né? Eu tenho uma distribuidora de água, né? Então, assim, boa parte do dia eu tô com as mãos sujas, bem empoeiradas de galão, suada, porque carregar um galão de 20 quilos pesa. Eu sou a proprietária da loja, mas se o funcionário não vai, eu saio para entrega se for preciso, porque eu quero que minha loja gire, né? Então, assim, se eu tivesse toda aquela vaidade de tipo, não, isso eu não faço, isso é o funcionário que faz, não, isso não é para mim. Então, acho que é o que a pessoa tem que ter, acho que para a vida mesmo, até Sim. assim, é para empreender e para várias situações da vida. Acho que a vaidade cega a gente em Isso muitos atrapalha, pontos. né? Atrapalha. Eu costumo dizer que a dificuldade prepara a gente, sabe? Tô falando do nosso nicho de que a gente não tem grana Isso. pra falar assim, cara, dane-se se der errado, sabe? Eu faço uma relação da sua história um pouco com a minha, porque eu também comecei do nada e a primeira oportunidade que eu tive desse mercado foi 15 anos antes de eu iniciar. Minha mãe era do ramo e ela sempre me falou, só que eu não queria naquela época. A relação que eu faço é tipo assim, se eu tivesse iniciado lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já estou nessa área há mais de 10. Quando eu iniciei, já fazia 15 que era para eu ter começado. Se eu tivesse me dedicado todo esse tempo que eu me dediquei quando eu já tinha 30 de idade, talvez eu estaria muito bem, mas talvez eu não teria me dedicado e tinha sido uma porta que eu teria fechado, sabe? Então, assim, olhando pra você, eu falo assim, você diz na sua frase antes, eu podia ter começado antes, sabe?
concordo, porque o que você tá fazendo hoje tá dando certo. Mas se você for olhar do ponto que fala assim, o quanto esses 11 anos que eu tive dentro do hospital me preparou para mim ser isso agora, sabe? Com certeza. Então, eu coloco assim, a dificuldade prepara a gente muito, Muito. muito. E assim, não tem essa vaidade de, funcionário não veio, hoje não vai ter entrega. Sim. Vamos, você entendeu? Vamos É, arrepiar. esse é um ponto de vaidade, que a pessoa fala, não, eu parei de ser CLT, que é exatamente para eu... Não, cara, assim, é o teu negócio. Você tem que sempre lembrar que é o teu negócio, é a tua conta que não vai fechar, né? É o teu negócio, você não tem o dinheiro sobrando, que você tá contando com dinheiro que você nem sabe se você vai ganhar. Então, assim, não pode dar errado, Não né? pode. Não pode dar errado. Você se dedicava, né? Ou se dedica hoje, no mínimo aí 8, 9 horas por dia para trabalhar pelo que é do outro. Porque em algum momento você resolve ter o que é seu e achar que você vai trabalhar menos, você vai se dedicar menos pelo que é seu, Exato. menos Não faz do que sentido, você já né? se dedicou pelo que era do outro, Sim. né? Exatamente. Quando eu embrenhei aí como social media, eu estava muito feliz, porque eu tinha muita liberdade de fazer, né? Eu tive clientes excelentes que me escutavam, que abraçavam as minhas ideias, mas ainda tinha aquela questão de eu estou semeando um solo que não é meu, né? Eu tô aqui trabalhando toda numa plantação e essa colheita não vai ser minha, né? Por mais que ainda tivesse muito melhor do que eu ter toda aquela questão de horário, eu tinha muita mais flexibilidade, eu tinha muito mais flexibilidade geográfica do que eu tenho hoje, né? Porque eu tenho um comércio, né? Um ponto fixo. Então, como social media, eu tinha muito mais flexibilidade geográfica, mais flexibilidade de horário também. Mas ainda era a questão daquela satisfação, sabe? De falar, isso aqui sou eu que vou colher? Ainda estava faltando. Ainda não estava, assim, plenamente satisfeita, né? Eu ainda sentia que, tipo, se eu estou fazendo tudo isso pelo que é do outro, imagina se eu pegar para fazer quando é o meu. Sim. Vai ser um arraso, eu pensava. Sim, não, mas é um ponto mesmo. E se arrepende? Não, não, de jeito nenhum.